Olá, meus amores, muito bem-vindos ao Chama da Alma. Meu nome é Sheila, eu sou idealizadora aqui do canal, que também é uma página no Instagram. Inclusive, te recomendo a me seguir lá. A gente também fala de chamas, com uma abordagem um pouco mais diária e profunda do que aqui no YouTube. E antes de eu dizer qual é o tema do vídeo, também já vou dizer, se você quer uma leitura na tua energia, tá precisando de uma orientação, de um auxílio para algum processo de cura, meu WhatsApp vai estar no box de informações. Só entrar em contato comigo para eu conhecer um pouco a tua história e saber como é que eu posso te ajudar. Hoje, gente, eu vim contar um pouquinho da minha história para vocês, da minha trajetória dentro dessa jornada. Eu já tenho um vídeo aqui no canal falando sobre a minha história, mas eu percebi que esse vídeo era quando o canal tinha lá 200 seguidores, e foi bem no começo, foi um dos primeiros vídeos que eu soltei aqui, e a gente já tá aí nos 1.200, graças a Deus. Muito obrigada a todo mundo aí que me segue, que confia, que gosta do meu trabalho. E também, gente, aquele vídeo quando eu gravei, eu ainda tinha algumas questões que eu estava lidando na época. E não foi tudo da minha jornada que eu falei. Até porque eu já comentei com algumas de vocês, principalmente quem me segue com mais constância, que eu tinha um certo receio, tinha uma certa vergonha de assumir que eu estava nessa jornada. Então vamos lá. Vou contar novamente minha história aqui no canal. Para todo mundo que chegou aí no último ano, sejam muito bem-vindos. Então, gente, eu acho engraçado que é uma coisa que vocês sempre me perguntam, né? Sempre quando chega cliente novo, chega seguidor novo, você tá numa jornada de chama, em que fase você tá, como foi pra você? Então eu achei que seria interessante a gente falar um pouquinho sobre isso aqui, né? A primeira coisa que eu preciso contar pra vocês é que a minha jornada de chamas, ela nunca teve um início, de fato, mas ela teve fases. Eu vejo o meu gêmeo desde os 3, 4 anos de idade. Eu sempre tive uma mediunidade muito ostensiva, principalmente quando criança. E eu tenho uma diferença de idade com ele de 7 anos. Então, antes dele vir pra cá, né? Eu vim primeiro. Antes dele vir pra cá, eu via muito ele. E sempre achei que era um mentor espiritual. Minha família materna é toda espírita, tá, gente? Então eu cresci nesse meio, cresci com algumas noções sobre espiritualidade, sobre o universo, reencarnação. E como era uma pessoa que eu sabia que não estava viva, mas eu via, eu sempre achei que era um mentor, uma pessoa que me acompanhava, um anjo da guarda, um espírito amigo. E isso foi até mais ou menos uns 5, 6 anos de idade, vendo essa pessoa constantemente. E aí um dia ele chegou pra mim e falou que eu não ia mais vê-lo com os olhos acordada, né, físico, mas que nos sonhos, sempre que ele pudesse, ele viria me visitar. E hoje em dia eu sei que foi mais ou menos na época que ele encarnou, né? Foi mais ou menos na época que ele veio para esse plano. E assim, em sonho, continuava vendo, continuava sonhando com ele e tal, não com a mesma frequência, mas até meus 15 anos era uma presença assim muito constante na minha vida, vamos dizer. E aí com 15 anos, a fase da adolescência, eu dei meio que uma rebelada contra a espiritualidade, contra o espiritual. Algumas coisas que existiam no espiritismo já não me serviam, eu não concordava. E aí eu comecei a evitar meus sonhos. Como é que se evita os sonhos? Eu programava a minha mente para não lembrar. Então, a partir dos 15 anos, são poucos sonhos que eu lembro que eu tive com ele. E foi também onde começou o meu estudo, eu gosto de dizer assim, das crenças. Eu parei de
frequentar, de acreditar tanto no espiritismo, fui estudar outras religiões, estudei várias religiões aí ao longo da vida. E a vida, né, gente? A vida acontece para todo mundo. E aí, quando foi no final, no meio de 2018, eu tava num processo muito complicado da minha vida, totalmente afastada da espiritualidade, totalmente afastada do espiritual. Mas estava assim num período muito complicado, um casamento que estava falindo, desempregada, sem perspectiva de nada, eu não gostava de fazer nada, eu não me identificava com nada. E era um período assim que eu dizia que eu estava cansada de viver, mas não era um cansaço assim, desânimo, era um cansaço que parece que pesava no corpo físico mesmo. E eu simplesmente me entreguei, vou dizer assim, vou ser bem sincera com vocês, eu me entreguei. E aí, nesse período, nesse cenário apocalíptico da minha vida, um dia eu tava assim, despretensiosamente nas redes sociais e passando Instagram, YouTube, enfim, tava um dia assim que eu tirei só pra fazer nada nas redes sociais e de repente eu me deparo com a foto dessa criatura. E pra mim foi uma coisa muito marcante porque o olhar, claro que a fisionomia dele mudou, né? Mas o olhar pra mim foi muito inconfundível. E na hora que eu vi o olhar dele, a primeira coisa que eu fiz foi: oxi, essa pessoa não era meu guia? É uma pessoa encarnada, como assim? E ficou aquilo na minha cabeça. Aquilo ficou martelando na minha cabeça, martelando na minha cabeça. Porque, como eu tinha essa convicção de que era um guia, era um mentor, eu jamais esperava ver essa pessoa em carne e osso. E aquilo me despertou uma curiosidade muito grande. Mas, como eu estava mentalmente numa época bem de baixa, eu achei que eu estava inventando coisa que era coisa da minha cabeça e vida que segue. Uma semana depois, voltou a aparecer coisa dessa criatura para mim. E de novo o susto, de novo as interrogações, o questionamento, né? E eu já não conseguia, eu percebi que dentro de mim eu não conseguia mais dizer que era coisa da minha cabeça pelo momento que eu estava passando. E foi quando eu comecei a me reconectar com a espiritualidade. Por quê? Eu queria uma resposta. Eu sou uma pessoa muito curiosa, tá, gente? Dizer logo aqui a vocês. Eu sou uma pessoa muito curiosa que eu gosto de entender tudo o que está acontecendo. Então eu comecei a buscar de novo a espiritualidade, buscar meus guias, porque eu queria uma resposta, o que é que estava acontecendo. Por que que eu tinha essa impressão, né, de que essa pessoa era a mesma pessoa que eu via quando eu era pequena. E nesses questionamentos eu voltei a me reaproximar dos meus guias, né, dos meus mentores, e começou a minha reconexão com a espiritualidade, com o espiritual. E comecei a acompanhar a vida dele sem nenhuma pretensão assim de me aproximar, nem nada. Nunca tive. Eu achava muito curioso o que estava acontecendo, mas assim, na minha cabeça eu tinha colocado aquilo como fato que me levou a buscar essa espiritualidade de novo, que me levou a buscar o espiritual. Então, para mim, aquilo ali já estava ótimo, estava me resgatando por dentro, né? Tava fazendo com que eu voltasse a acreditar nas coisas. E aí, no início de 2019, já mais conectada com meus guias, minha guia, que eu chamo de guia de frente, porque é a que mais me acompanha, inclusive o trabalho que eu desenvolvo aqui com vocês é muito com a orientação e com os conselhos dela. Ela virou para mim e falou assim: olha, agora que você já voltou, tá aí fazendo teu trabalho, tá cuidando de você, eu preciso te passar que essa pessoa vai precisar muito da tua ajuda esse ano e você precisa ajudar porque vai ser um processo bem delicado e assim como de certa forma essa pessoa te salvou de um momento ruim, você precisa salvar essa pessoa de um momento ruim também. A minha primeira resposta foi: tá, eu ajudo, mas quando passar, eu quero distância. Eu tinha muito medo da conexão, tá, gente? Eu fugia muito. Tanto que no início, quando eu comecei a entender o que era chama gêmeas, nessa época eu ainda não entendia,
eu comecei a achar que eu era divino masculino, porque eu fui a primeira a correr. E eu corria muito, eu tinha muito medo, eu tinha muito receio de me envolver nisso. E minha guia falou assim, tá. E ela dava muita risada quando eu falava que eu queria me afastar, e eu nunca entendi por quê. Hoje em dia eu entendo. Mas eu falava, não, ó, ajudar eu ajudo, mas quando eu passar essa fase, eu quero que fique longe de mim, não quero, eu quero só seguir minha vida, eu quero tocar minha vida normal. E ela sempre rindo, né? Tá, então tá bom. E aí, gente, quando foi na metade de 2019, essa criatura realmente passou um processo muito pesado na vida dele, muito similar ao que eu passei, onde ele não tinha ninguém ao redor dele, porque ele vive numa sociedade extremamente materialista e machista. Muita gente não sabe, mas meu divino masculino, ele é coreano, tá? E aí quem entende um pouquinho mais dessa cultura sabe o quanto é um país meio complicado de se viver. E ele se viu num momento assim muito baixo da vida dele, onde ele realmente pensou em fazer algumas coisas assim contra a própria vida, tá? E aí a espiritualidade trouxe ele até mim. Antes eu preciso contar um fato muito interessante. Quando eu comecei a me reconectar com a espiritualidade, gente, eu entendia um pouquinho de tarô, porque eu já tinha jogado tarô na adolescência, mas eu não conhecia nada de terapia energética, não conhecia nada de multidimensionalidade, de quântica, nada disso, tá? E um pouco antes dessa criatura vir para mim para ajudá-lo, meus guias, que eu digo que sempre foram meus primeiros professores, foram os primeiros cursos que eu fiz, eles começaram a me introduzir a algumas técnicas. Eles que me introduziram ao Reiki, tá? Eles que me introduziram à apometria e eles que me introduziram à terapia multidimensional. Foram as 3 terapias que eles me ensinaram. Porque eu precisaria para ajudar essa pessoa. E como eu não conhecia, não tinha acesso, seria um pouco difícil para mim fazer isso de forma física. Então eles me ensinavam no astral, já me dizendo que eu ia precisar dessas terapias mais na frente. E aí, eu muito assim medrosa, mas como é que eu vou ajudar essa criatura? Eu não entendo disso, eu nunca pratiquei isso, eu não conheço. E eu sonhei com o eu superior dele, e o eu superior dele me disse assim: se eu não for confiar em você, em quem é que eu vou confiar? Eu acredito totalmente no seu potencial. Você tem a capacidade de fazer isso, e se eles estão dizendo que você vai ajudar, confia. E aí, umas 2 semanas depois, começou o processo de aproximação para que eu pudesse ajudá-lo. E foi um período assim onde a gente teve muito contato, a gente teve muita interação. Eu fazia os tratamentos nele da forma que a espiritualidade tinha me dito. Foi um período assim muito intenso na minha vida. E quanto mais ficava intenso, mais eu queria correr. Eu só não corri realmente, gente, porque aquela coisa de saber que a pessoa não teria como ter ajuda se não fosse por mim me pegava muito. E foi também quando a gente começou com os sonhos de resgates de vidas passadas. Foi uma época onde eu sonhei com muitas vidas, onde eu fiz resgate de muito fractal, sempre assim, orientada pela espiritualidade. Eu não entendia nada. E aí, um belo dia, a gente conversava muito, tá? A gente sempre conversou muito, só que nunca foi numa conotação assim mais romântica. Eu não permitia que fosse. Ser bem sincera pra vocês, eu não permitia que fosse pra esse lado. Era uma amizade e eu tinha na minha cabeça a noção de quando ele ficasse bem, eu iria me afastar. Eu iria me afastar. Eu iria me afastar. E aí, um belo dia, ele começou com essas conversas, né? Que ele sentia por mim uma coisa muito forte, que ele não sabia explicar, e que pensava muito em mim, sonhava muito comigo, pipipi, popopó, caixinha de fósforo. E eu desconversando. Não, não, que isso? Nunca contei que eu o via desde criança. Nunca, a gente nunca aprofundou essas conversas, porque toda vez que ele começava, eu cortava. E aí,
ele ficou nessa, e a energia dele começou a ficar muito intensa de mim, perto de mim, aquela energia mesmo de obsessão, tá? Muito em cima, muito perseguindo e eu correndo, perseguindo e eu correndo. Por isso que eu digo a vocês que essa teoria do switch que tá acontecendo agora, eu não concordo, porque isso acontece durante a jornada constantemente. Às vezes é imperceptível, às vezes é perceptível. No meu caso, era muito perceptível. E aí eu não. Quando passou essa fase na vida dele, eu sentei com ele e falei, olha, agora eu acho que realmente tá no momento de você viver e experimentar a vida. Porque assim, gente, a gente tem 7 anos de diferença. Hoje ele já tá na casa dos 30, né? Mas na época, eu tava nas casas dos 30 e ele não. E eu olhava pra ele e via muito um adolescente que nunca tinha feito nada na vida, nunca tinha vivido, nunca tinha tido experiência nenhuma. Era a minha visão, tá? Dentro da minha imaturidade, era a minha visão. Então eu falei com ele, olha, não, você precisa viver, você precisa experimentar as coisas, não se prenda nessa obsessão só porque foi uma coisa que você conheceu quando você estava em baixa na sua vida. E incentivando ele a ir viver, e viver, e viver, e viver, até que ele foi viver. E no momento que ele começou o processo de correr, foi quando eu tive o meu despertar espiritual pesado, noite escura da alma, que eu fui pesquisar o que era chamas e tal. E aí tentei me reaproximar. Ele já não quis, o que é entendível, não é mesmo? E aí eu comecei com esse processo de buscar entender melhor o que estava acontecendo entre a gente, porque eu tinha tido reações tão intensas em relação a ele, porque que eu tinha tido tanta negação, né? E digo a vocês, a negação, pra mim, ela só veio passar no início de 2022, tá, gente? Eu demorei muito pra aceitar. Mesmo fazendo meus processos de cura, mesmo fazendo o meu trabalho, eu comecei a trabalhar com chamas, eu comecei a focar meu trabalho nisso. Mesmo durante tudo isso, a minha jornada pessoal eu ainda negava muito, achava tudo que era fanfic da minha cabeça, ou muitas vezes foi uma coisa que a espiritualidade colocou no meu caminho para eu poder despertar. Tanto que quando eu conversava com a minha guia, eu falava assim: olha, já despertei, já entendi que meu caminho é esse, que eu preciso trabalhar com a espiritualidade. Pode tirar isso de mim. E ela dava risada, ela não tenho como. E eu comecei a fazer meus processos. E eu sempre disse assim: meu processo de cura pessoal não foi tão difícil quanto o meu processo de aceitação da jornada. Porque essa jornada me desafiou muito e me desafia constantemente, tá? Ter que aceitar uma realidade sem provas, né? A gente, apesar da intensidade da conexão, a gente nunca se viu pessoalmente, a gente nunca teve um encontro, a gente nunca teve um relacionamento de fato. E ter que aceitar que existia essa conexão sem a prova física, para mim foi muito difícil. Por isso, quando vocês vêm até mim e falam, ai, por que que eu vou fazer isso se não vai ter a entrega física? Eu entendo, porque eu já passei por isso, eu também tive essa dúvida, era uma coisa que era muito constante na minha cabeça. Ao ponto de eu acreditar que realmente a espiritualidade só tinha me colocado na vida dele para que eu despertasse e ele despertasse, mas que não era pra gente realmente ficar junto. Falava isso até o final do ano passado, tá, gente? Eu falava, mas talvez nem seja pra gente ficar junto, é só mais a questão da missão mesmo, do despertar, do trabalhar com as chamas. E minha guia sempre muito assim, dos sermões em relação a isso. Hoje eu entendo. Mas minha jornada começou assim, tá? Começou muito eu vibrando no masculino e ele no feminino. E quando eu conheci a jornada de chamas, eu tinha certeza que eu era um masculino, mas não é que eu era um masculino, eu era um feminino desequilibrado. Eu era um feminino reprimido, eu não deixava vir à tona, e vocês perceberam aí o padrão, né? Até a coisa da negar minha espiritualidade,
Eu não deixava vir à tona o meu lado emocional, o meu lado intuitivo, o meu lado espiritual. Eu reprimia muito aquilo porque eu queria ser normal. Eu queria viver uma vida normal. E foi só quando eu comecei a aceitar que não dava para ser normal que as coisas começaram a se desenrolar. Hoje em dia, eu digo para vocês, eu sou um divino feminino que aceitou a jornada do jeito que ela se apresenta. Ainda faço alguns processos de cura, não tão pesados quanto entre 2019 e 2021. Hoje em dia é mais leve, hoje em dia eu consigo enxergar os padrões de forma mais leve. Hoje em dia eu consigo entender por que algumas coisas estão acontecendo da forma que acontecem. E é justamente por esse entendimento que eu procuro sempre ajudar vocês, porque, como eu falei, provavelmente não tem nada do que vocês passem que eu já não tenha passado, principalmente pela minha teimosia, pela minha recusa em aceitar. Eu passei muita coisa muito pesada por minhas escolhas. E agora, com esse processo de aceitação, né, quando eu entrei nesse processo de aceitação, de realmente entender que não tinha problema acordar e desenvolver o meu lado feminino, que as coisas elas começaram a deslanchar. Então, quando eu falo para vocês que a gente precisa mudar a visão que se tem da jornada, eu falo por mim também, gente. Foi quando eu tive essa mudança de visão que as coisas começaram a acontecer. Foi quando eu tive essa mudança de ótica, né, que eu enxerguei essa jornada por outra perspectiva, que as coisas começaram a acontecer. Ainda tem mais história. Eu tenho muita história sobre essa jornada, se vocês quiserem ouvir, tá? Eu só queria mesmo refazer esse vídeo para quem não conhece a minha história passar a conhecer. E convido vocês aí a deixarem os comentários, dúvidas, coisas que vocês acharam que não ficou bem explicado, coisas que vocês queiram ouvir, porque aqui eu não falei com vocês sobre a fase que eu neguei tanto essa conexão que eu meio que bloqueei a energia dele, e para desbloquear foi um problema, menino, foi um babado. Não contei pra vocês os ataques espirituais que eu sofri, que ele sofreu. Não contei pra vocês sobre a descoberta das manipulações magísticas que ele tem. Então, se vocês quiserem saber mais, me contem aí nos comentários que eu faço outro vídeo, tá bom? E até sexta-feira.